Então, com a fofoca, que a notícia que a gente traz da nossa primeira página de hoje, ela não é tão alegre assim, né? Queria eu que pudéssemos trazer mais notícias felizes. Daqui a pouco a gente vai falar de Big Brother, mas antes é importante falar a respeito do caso Ana Hickman, que tomou mais um capítulo, ganhou mais um capítulo na tarde de ontem, tá? O que acontece? Alexandre Correia, o ex-marido de Ana Hickman, está pedindo a prisão da apresentadora. Ele tá pedindo a prisão da apresentadora por alienação parental, tá? Ele requereu na tarde de ontem, através dos seus advogados, a prisão da apresentadora Ana Hickman em até 24 horas por alienação parental em um documento ali, né, ao juiz de direito da Vara de Família e Sucessões do Foro de Itu, onde corre esse processo, Itu, interior de São Paulo. O Alexandre Correia, ele afirma que a Ana Hickman se recusou a entregar o filho do casal aos avós paternos, para que a criança passasse o período de férias com o pai. Esse documento, né, determinava ali que o filho permaneceria com o pai entre os dias 3 e 10 de dezembro, mas que a apresentadora não teria permitido, né, ou melhor, que ela teria permitido, abre aspas, apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde, alegando que iria para a praia com amigos e levaria o menor junto, fecha aspas. E é claro, né, isso então gerou esse processo na justiça que segue, abre aspas, diante de tudo isso e os crimes reiteradamente praticados, não resta outra saída para o requerente Alexandre Correia, se não recorrer novamente ao Poder Judiciário para que a requerida cumpra com a lei e permita, né, a convivência entre pai e filho, conforme já foi determinado pela Justiça, bem como que ocorra a prisão em flagrante dentro do período de 24 horas, fecha aspas. Os advogados do Alexandre Correia, eles pedem ainda um reforço policial para a prisão da Ana Hickman, abre aspas, em face de que essa se recusa a entregar o filho, fecha aspas. Para quem não lembra o que aconteceu, em novembro do ano passado, né, 11 de novembro, a Ana Hickman ganhou as páginas, né, dos tabloides, das páginas de fofoca, depois que foi vista em uma delegacia. As informações eram muito desencontradas, depois foram sendo atualizadas as notícias de que ela teria sido agredida pelo Alexandre Correia. E ela rebateu isso, tá? Daqui a pouquinho a gente traz essa notícia, mas é muito engraçado quando a gente vem tratar aqui um caso de violência doméstica, violência patrimonial, onde a gente sabe que as vítimas elas ficam muito abaladas com tudo aquilo que aconteceu, e você vê ainda a formação de um circo, né? Como se fosse realmente aquele ditado, se murar vira manicômio, se cobrir vira circo. É o que parece muitas vezes que esses casos viram. Por quê? Pra que precisaria de reforço policial para prender a Ana Hickman? Ela é uma pessoa tão perigosa assim? Ela é uma vítima que foi agredida dentro da própria casa. Ela é uma vítima que foi agredida dentro da própria empresa, que teve a sua imagem sim violada por uma pessoa que ela acreditava que amava ela do jeito que ela era, mas que pelas costas ficava falando, ah, você tá parecendo uma caveira, você precisa fazer uma cirurgia plástica, você está ficando velha, você precisa fazer uma lipo, porque depois que teve filho você não voltou mais pro corpo que tinha antigamente. Uma pessoa que parece que de uma forma muito ferrenha tentava manter essa imagem de marido ideal, quando na verdade era um agressor. E por que eu falo isso? Se a gente pegar os vídeos mesmo do canal do YouTube da Ana Hickman pra analisar, a gente vê que a postura do Alexandre Correia não é nem um pouco normal. Em nenhum momento aquelas atitudes que ele tinha eram atitudes normais ou atitudes consideradas aceitáveis. Eram atitudes extremamente grosseiras, extremamente desnecessárias. E parece que... Por que eu falo que parece um circo? Porque tudo isso, pelo que a gente vê, é uma forma de tentar humilhar ainda mais a Ana Hickman, de abalar ainda mais a Ana Hickman, de colocar mais ainda o nome Ana Hickman na lama, que é uma coisa que aparentemente o senhor Alexandre Correia tá tentando fazer desde o início, mas ele ainda não conseguiu, até porque a gente nunca noticiou escândalo de Ana Hickman, a gente nunca noticiou problemas envolvendo Ana Hickman, até porque ela sempre foi uma pessoa muito correta, pelo que dizem aqueles que convivem com ela nos bastidores e pelo que a gente vê também aqui na mídia, né? Tudo aquilo que ela sempre virou notícia eram coisas positivas, né? Tirando aquele caso fatídico, né, do hotel, do fã maluco lá que tentou matar a Ana Hickman, é a única
O único escândalo que a gente vê. E nem é por conta dela, é graças ao Alexandre Correia, né? Então parece que tudo isso é uma tentativa de jogar o nome dela na lama. E por que eu digo isso mais uma vez? A gente tem uma vítima que com certeza tá com medo. A gente tem uma vítima que sabe que o pai do filho dela fez mundos e fundos, documentos que ela não sabe a origem, notícias que do nada chegam pra Ana Hickman, ela descobre rombo milionário, desvio de dinheiro, assinaturas falsas. Você entregaria o seu filho? Sabe por que eu falo isso mais uma vez? A gente volta aqui pra dezembro do ano passado, Gui, quando o Alexandre deu uma declaração que ele ia passar um tempo fora do Brasil. Vocês acham mesmo que a Ana Hickman não tem medo que ele pegue essa criança e desapareça? Não dizendo que isso vai acontecer, mas com certeza é um medo que existe. É um medo que existe. E aí é muito, muito maravilhoso, né? Porque depois da hora que acontece, a justiça fica, né? Sumiu. Não, a gente vai atrás. A gente vai atrás sim. Vamos. E aí, ó, demora. A justiça é lerda. É devagar. A maioria dos juízes desse Brasil, dos policiais também desse Brasil, estão lá bonitinhos no ar-condicionado. A maioria, não disse todos, tá? A grande maioria. E falo por experiência própria, porque já tive problema de acompanhar vítimas em delegacia e ver funcionário público se negando a registrar boletim de ocorrência. Isso é crime, não pode acontecer. Teve que envolver ouvidoria. Então, assim, é um problema maior do que as pessoas estão pensando e estão atacando a Ana Hickman por conta disso, sendo que a vítima nessa situação é a própria Ana Hickman. Antes de passar pro Gui comentar, trazer aqui a atualização, então. A Ana Hickman, ela, depois de ter sido, né, acusada de alienação parental e ter a prisão pedida ali pelos advogados do Alexandre Correia, ela, segundo a coluna da Fábio Oliveira, resolveu esclarecer o que aconteceu para que o Alexandre não ficasse como pai, tá? Em uma nota enviada pela assessoria da Ana, né, eles disseram, abre aspas, a decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickman Correia com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programado anteriormente, fecha aspas. Essa nota segue também contando, né, o que gerou essa alteração, abre aspas. Levando em consideração que as férias de Ana Hickman estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 de janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickman e Alexandre Correia, Dr. Guilherme Valdetaro e doutora Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente por telefone no dia 22 de dezembro, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada conforme alinhada entre ambas as partes. No fim desse comunicado, os representantes da Ana Hickman ainda apontaram as datas em que o menino esteve com o pai, tá? Abre aspas, as datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente, conforme abaixo, né? Primeira visita, 11 de dezembro, segunda visita 18 de dezembro, terceira visita 26 de dezembro e a quarta visita na data de ontem, 3 de janeiro de 2024. Ou seja, mais uma vez, a gente vê aí uma deturpação das informações, né? Pelo que aparenta ali, tá sendo dito pelos advogados e até pelo próprio Alexandre Correia, de não, vamos pedir a prisão da Ana Hickman porque ela não estava cumprindo. E eu acho que o maior erro de tudo isso, que pode ter partido também dos advogados da Ana Hickman, é não ter registrado isso. Instala um aplicativo no celular, grava a ligação, sabe por quê? Depois, a hora que a polícia bate na porta, eles não vão querer ver prova, até porque eles não são juízes para poder ver prova, nem para defender e nem para julgar ninguém. Vão cumprir aquilo que foi determinado. Foi determinado prisão? Vão levar para a delegacia e lá vão ser apuradas as informações. Grava, tenha prova, tenha registro, tenha documento, tenha assinatura, porque senão acontece essa palhaçada que a gente tá vendo. A pessoa vem a público e fala, não, é alienação parental, era pra ter me visto no dia tal, não foi, sendo que tava tudo previamente combinado. É um boom de informações que a todo momento a gente vê que tentam colocar o nome da Ana Hickman na lama. Parece que é aquela melô do cão arrependido, né? Ele tá arrependido, mas tá tentando ao mesmo tempo boicotar a pessoa que sustentava, né, aquele famoso morder a mão que te alimenta, né? Que foi o que aconteceu, foi o que ele fez, ele mordeu a mão que era a Ana Hickman, que alimentava ele, e agora tá aí passando perrengue. Na minha opinião, a opinião é livre ainda, mais do que merecido.
Eu não tenho muito o que acrescentar, não. É que, assim, acho que quando a gente teve, né, o acesso primeiro, né, à informação de que o marido da Ana Hickman entrou com esse pedido de prisão, a gente pensou, nossa, aquele ditado, né, é o poste fazendo xixi no cachorro, né, porque o cara assumiu, né, que agrediu a esposa, né, assumiu toda aquela situação. E aí agora ele vem pedir, né, esse pedido de prisão, sendo que o errado, né, na situação foi ele, né, as entrevistas, né, que ele tem dado, né, falando que ele está sendo injustiçado, etc. E aí quando a gente tem acesso à explicação, né, dos advogados, né, a nota que a Ana Hickman divulgou, a gente tem certeza mesmo, né, que o poste está mijando no cachorro, que realmente é de muita má fé isso que o Alexandre está fazendo. E, assim, a sensação que fica, né, eu vou repetir o que a gente estava conversando nos bastidores, e eu acho que essa percepção e esse sentimento que a gente tem, né, de acordo com esse caso, muitos dos telespectadores devem ter também, de que se a Ana Hickman não fosse uma mulher famosa, não fosse uma mulher conhecida, talvez ela nem estaria viva num momento desse. Então, assim, a gente espera realmente que a justiça seja feita, que a Ana mantenha, né, a segurança dela, do filho, né, dos familiares, né, e que essa situação ela se resolva, né, e esse desenrolar, né, aconteça de uma maneira muito segura para ela, porque realmente a cada notícia que vai chegando e cada coisa que a gente vai presenciando, né, da parte do Alexandre, deixa a gente ainda mais assustado, né, e mais preocupado do que pode acontecer. Então, né, a gente espera, né, que tudo se resolva da maneira mais segura possível, especialmente para a Ana e especialmente para o filho dela. Com certeza, até porque acima de tudo que a gente tá falando de uma criança, né? Uma criança que tá imersa nesse boom de informações, que muitas vezes não tá entendendo o que, né, tá acontecendo, a proporção que isso tomou, então precisa ser levado, claro, com muita cautela, não é do dia pra noite que as coisas vão se resolver, né? Tem a justiça já está envolvida e o que nos resta fazer agora aqui é, além de cobrar o poder público, porque é aquilo que você falou e eu reitero aqui, milhares de mulheres, elas passam por isso todos os dias e muitas não acordam no dia seguinte para poder relatar aquilo que elas passaram, para mostrar que elas foram vítimas. A gente tá falando, literalmente, milhares de mulheres morrem todos os anos por violência doméstica. E a gente vir aqui usar esse espaço que a gente tem para falar sobre esse assunto é também um incentivo para você, mulher, que acompanha o nosso programa, né? Porque a gente sabe que às vezes os agressores, né, limitam até o que a mulher pode assistir, né? Sempre tem aquele estigma do programa de fofoca, você pode ver. Eu vi Isabelle Benito falando isso uma vez e isso nunca mais saiu da minha cabeça. E serve também como um alerta, se você passa por isso, você não tá sozinha, denuncie, tá? Se você conhece alguém, alguma mulher que passa por isso, que é vítima de violência doméstica, em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, tá? Ainda mais quando é pra salvar uma vida. Então não deixa isso barato, você tem auxílio judicial, busque ajuda, né? Busque uma delegacia especializada e não deixa assim, tá? Não deixa passar em branco, porque senão acaba virando estatística, né, Gui? E infelizmente a gente sabe que no nosso país tem muita gente, muita vítima que não leva esse caso pro Poder Judiciário, tá? A gente segue acompanhando e qualquer novidade atualizamos aqui no nosso programa, tá bom? Vamos girar então o nosso papo da fofoca. Queria deixar pra você de casa um obrigado. O que foi, diretor?